Qual é a resposta para a onda de antissemitismo que está varrendo o mundo? Os judeus deveriam reagir à onda de ódio que surgiu e se concentrou em deslegitimar Israel e seus apoiadores com mais esforço para tentar convencer os não-judeus a não acreditarem no libelo de sangue que circulam na internet? Eles deveriam focar em educar a geração atual de judeus sobre sua fé, história e cultura? Ou é preciso escolher entre uma coisa e outra? Hoje, no Think Twice, vamos nos aprofundar nessa questão com Dara Horn, autora de As Pessoas Amam Judeus Mortos e do novo livro de Pesach, Um Cabritinho Só. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Hoje temos uma conversa importante para você com a autora e estudiosa Dara Horn sobre educação judaica, antissemitismo e sua nova graphic novel com tema de Pesach. Mas antes de começarmos o programa de hoje, quero lembrar você, como sempre, que se você está nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast ou nos assistindo ao vivo no Facebook ou no X ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou se inscreva. No Think Twice, clique no sino para receber notificações e nos avalie positivamente. Além disso, além do Think Twice, existe o podcast diário Jonathan Tobin, onde compartilho mais notícias e análises com você sobre as questões mais importantes que estamos enfrentando hoje. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Daily no canal JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, para o programa de hoje. Quando Dara Horn publicou sua coletânea de ensaios intitulada As Pessoas Amam Judeus Mortos em 2021, ela estava captando uma tendência, na qual a hostilidade crescente contra Israel e o aumento da distância entre o Holocausto e o presente criaram um dilema em que os judeus vivos que buscavam se defender eram claramente menos populares do que as vítimas judaicas do passado. Mas 5 anos depois, após os ataques terroristas árabes palestinos liderados pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, a disposição de tantas pessoas que se consideram humanitárias e defensoras dos direitos humanos em abraçar uma causa que celebra o assassinato de judeus tornou ainda mais importante a percepção dela sobre o lugar dos judeus na imaginação ocidental. Uma situação que já era crítica agora se tornou uma crise total, na qual a vida judaica está sob ataque em todos os lugares que você olha. Os judeus mortos no Holocausto ainda são homenageados, mas qual o valor dessas celebrações hoje, quando muitos encaram com indiferença? Esforços como os do 7 de outubro para promover um novo genocídio dos judeus, enquanto falsamente os acusam de perpetrar um em Gaza, lançaram uma sombra sobre a vida judaica e criaram pouca simpatia pelos judeus, fugindo de mísseis em abrigos antiaéreos em Israel. Estamos muito felizes em receber Dara novamente para revisitar seu livro anterior e falar sobre seus recentes esforços na educação judaica, incluindo uma nova graphic novel sobre Pesach. Dara Horn é autora premiada e estudiosa de literatura judaica e Yiddish, tendo lecionado no Sarah Lawrence College, Universidade Yeshiva e Harvard. Seus trabalhos de não-ficção já saíram no New York Times, Wall Street Journal, The Washington Post, The Atlantic, Tablet e várias outras publicações. Ela é fundadora e presidente do Instituto TEL, dedicado a educar o público americano em geral sobre a civilização judaica. E ela é autora de 7 livros, incluindo 5 romances à coletânea de ensaios de 2021, As Pessoas Amam Judeus Mortos, Relato de um Presente Assombrado, e a recém-publicada graphic novel com tema de Pesach, Um Cabritinho Só. Dara Horn, seja bem-vinda de volta ao Think Twice. Muito obrigado por me receber. Obrigado pelo seu tempo, Dara, e por se juntar a nós. Quero começar te perguntando sobre seu último livro. Você já trabalhou na academia, escreveu romances, foi ensaísta. O que te atraiu para os romances gráficos ou foi apenas uma evolução natural para um escritor do século XXI? Bem, eu não sei se é uma progressão natural e também não sei se é para mim. Mas, na verdade, este livro foi uma ideia que eu tinha na cabeça desde os 12 anos de idade, acredite se quiser. Talvez eu devesse começar compartilhando com seu público um pouco sobre o que é o livro. Um Cabritinho Só é uma história sobre uma família em um Seder de Pesach.
E como muitos dos seus ouvintes sabem, o Seder não pode terminar sem o afikoman, o pedaço de matzá que é escondido durante a refeição. Ele é escondido porque o Seder não pode terminar sem o afikoman. Essa é a história de uma família que não acha seu afikoman. Por isso, o Seder não termina e eles ficam presos nele por 6 meses, o que... Quero dizer, é meio que se alguém é fã de, tipo, você sabe, sentimento expressionista, é o Anjo Exterminador de Luiz Buñuel com judeus. Sim, bem, exatamente. Em vez de aristocratas, sim. É uma experiência um pouco surreal. Essa família fica presa no Seder por 6 meses. Depois, um bode falante bate na porta, dizendo ser o bode expiatório responsável por todos os problemas. Ele diz que pode ajudar a encontrar esse afikoman. O filho mais velho da família diz, ótimo, onde está? E o bode responde, não, não é sobre onde, é sobre quando. O bode então explica que durante esses 6 meses desse ceder interminável, milhares de anos de ceders anteriores se acumularam embaixo do ceder, como se fosse um sítio arqueológico, sabe? Como aquelas camadas de civilizações passadas. E agora eles precisam descer por essas camadas do passado para encontrar o seu afikoman e encerrar o seu ceder. Então acaba se tornando meio que uma aventura pela história judaica. Eu tive essa ideia, como eu disse, quando tinha 12 anos de idade. Um dos ceders que eu costumava frequentar quando era criança era na casa de amigos da família, onde era um ceder gigantesco com umas 50 pessoas e eles nos sentavam à mesa de acordo com a idade. Os mais velhos ficavam em uma ponta e as crianças na outra. Tenho 48 anos. Isso significava que os mais velhos naquele ceder eram, em sua maioria, sobreviventes do Holocausto. Havia pessoas na mesa com a idade dos meus pais, alguns eram refusniks soviéticos que fugiram da União Soviética e defendiam a liberdade dos judeus soviéticos. E do outro lado, estavam crianças como eu que só faziam piadas sobre os Simpsons. E eu vinha pensando sobre isso como se houvessem 3 tipos diferentes de ceder acontecendo nesse único ceder. Você percebe que isso acontece em qualquer reunião judaica intergeracional, certo? Sempre há diferentes estágios da história sentados à mesa. Em termos de uma graphic novel, eu já tinha essa ideia há um tempo e, na verdade, eu ficava pensando nela, mas nunca tinha realmente tomado a forma de um livro, de um artigo ou algo assim. Isso aconteceu há alguns anos. Tenho 4 filhos, hoje adolescentes, mas na época eram mais novos. Eles são muito obcecados por graphic novels, como muitas crianças mais novas. Em certo momento, estávamos numa loja de quadrinhos e eles compraram diversos gibis e graphic novels. Eles pegaram um livro de Theo Ellsworth, artista que eu não conhecia. Todos ficaram obcecados e brigavam por ele. Em certo momento, peguei o livro deles e fiquei intrigado com a arte desse cara que é bem ousada. Se o seu público conhece um artista de quadrinhos como R. Crumb, alguém assim, é meio que um visual um pouco subversivo. Vi essa arte e achei que seria uma ótima forma de contar essa história, pois traz uma representação visual de todos esses períodos. E eu entrei em contato com ele e foi assim que tudo começou. Bem, a TEL é a organização sem fins lucrativos que você fundou, e o nome também está no centro do seu romance. Sim. Basicamente, como você acabou de nos descrever, aplicar um conceito arqueológico para entender a vida judaica. Sim. A arqueologia pode ser muito política, especialmente em Israel, mas acho que a pergunta que me veio à mente ao ler isso foi: você acha que os judeus americanos estão tão prontos para abraçar sua história em uma época em que, pelo menos na maior parte da academia, de fato, grande parte da educação americana, incluindo do ensino fundamental ao médio, a história judaica e suas lições foram amplamente rebaixadas como se fossem menos importantes do que outros ensinamentos sobre raça, interseccionalidade, colonialismo de assentamento e os judeus, nos quais os judeus desempenham um papel muito diferente daquele que geralmente pensamos no Seder de Pessah. Sim, você está certo ao notar a ligação entre este livro e minha nova ONG, o Instituto TEL. Como disse, trata-se das camadas da civilização. Chamei de Instituto TEL por esse motivo, mas é T-E-L-L, como TEL em inglês, porque envolve contar nossa história, contar como é de verdade, contar para um amigo, tudo isso. E você está correto ao dizer que houve esse apagamento dos judeus do entendimento mais amplo da história americana. Isso foi algo que percebi nos últimos anos. Isso ficou muito claro para mim por causa de 2 experiências que tive nos últimos anos. Uma delas foi que tive o azar de servir no grupo consultivo sobre antissemitismo alguns anos atrás, logo após o ataque de 7 de outubro.
Fui chamado para esse grupo consultivo sobre antissemitismo para então presidente de Harvard, que, como muitos de vocês sabem, não seguiu muitos dos nossos conselhos. Foi tão ruim que acabei como testemunha na investigação do Congresso. Isso me fez pensar, uau, faculdade, tarde demais. Já é meio tarde para educar as pessoas de forma mais ampla. Outra experiência que tive foi anos antes de 7 de outubro, quando fiz um projeto para a revista Atlantic sobre educação sobre o Holocausto nos Estados Unidos. E foi realmente marcante para mim viajar pelo país, visitar diferentes escolas e museus e perceber que existem, se não me engano, 28 estados neste país que exigem algum tipo de educação sobre o Holocausto nas escolas. E quero deixar claro, deveria ser nos 50, não sou contra a educação sobre o Holocausto. O que mais chamou a atenção foi que nenhum estado do país exige que se aprenda quem são os judeus. Isso foi completamente apagado a tal ponto que eu estava no Museu do Holocausto de Dallas e um dos guias lá me contou. Quando crianças visitam o museu em excursão escolar, muitas perguntam se ainda existem judeus vivos hoje. Esse é o nível de apagamento dos judeus. E o que percebi foi que esse apagamento, embora não seja consciente, é essencialmente parte desse maior problema que os judeus enfrentam em sociedades não judaicas, que é esse desejo de basicamente apagar a civilização judaica por qualquer meio. Obviamente, existem regimes explicitamente antissemíticos que fazem isso de todas as formas cruéis possíveis. Mas existe, mesmo em um país maravilhoso como o nosso, uma espécie de suposição não dita. Que nós não devemos, que os judeus devem manter a cabeça baixa de alguma forma, ou que não devemos contar essa história. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Como você disse, há muita ênfase em um modelo de D&I que traz histórias de vários grupos minoritários, mas os judeus não foram incluídos nisso. Sim. E o que eu acho... E D&I não é para judeus, exatamente. E o que eu acho tão interessante sobre isso, porém, é que judeus são mais do que... Judeus não são apenas mais um grupo minoritário. A civilização judaica é fundamental para o mundo em que vivemos. Quero dizer, você não pode entender o cristianismo sem entender o judaísmo, você não pode entender o islamismo sem entender o judaísmo, você não pode entender as ideias dos pais fundadores sem entender o judaísmo. Quero dizer, isso é uma espécie de apagamento deliberado que torna impossível para nós entendermos o mundo em que vivemos hoje. Sim, e claramente isso, você sabe, tudo se encaixa dessa forma. Agora, uma espécie de atavismo é, você sabe, a ideia de que podemos nos identificar com o passado, com o nosso próprio passado, está no centro da Pesach, onde somos convidados a imaginar que nós mesmos saímos do Egito pessoalmente. Mas esse é um conceito muito difícil para muitas pessoas entenderem. Acho que, ao ler um cabritinho só, a questão é: será que funciona melhor com um cabrito falante viajando no tempo com você? Quero dizer, isso ajuda. Com certeza ajuda. Acho que o que a sua pergunta está tentando abordar, na verdade, é essa ideia mais profunda de como os judeus entendem uma consciência histórica, que é algo muito explícito na vida judaica, certo? Como você disse, todos devem se imaginar como se tivessem saído do Egito. Quando você diz que isso é difícil de entender, não sei se é difícil para a maioria das pessoas em várias culturas. Acho que pode ser difícil para os americanos entenderem, porque acho que temos uma aversão à história em grande parte do contexto americano, certo? A gente gosta de contar para nós mesmos essa história de que este país é uma folha em branco, certo? Toda a ideia do sonho americano é que não importa de onde você veio. O que importa é o que você faz com as oportunidades que este país te deu. Existe meio que uma falta de vontade de olhar para o passado e ver a própria participação nele. Acho que, como você disse, é ter uma cabritinho falante apresentando isso. Isso se torna muito visceral no livro e muito físico, certo? Quero dizer, nós literalmente estamos viajando fisicamente pelo tempo, do mesmo jeito que você faria em um sítio arqueológico, onde o tempo meio que se transforma em espaço. Mas a forma como isso acontece nessa jornada emocional que esse cabritinho leva essa criança no livro é muito visceral, porque o primeiro lugar que ele vai é ver, ele tem esse tipo de relação conturbada com os pais como muitas crianças têm. E a primeira coisa que ele vê são os CDs dos pais dele quando eram crianças, incluindo o pai, que cresceu na antiga União Soviética, e para quem um CD consistia basicamente em um pedaço de matzá contrabandeado. E era só isso. Existe esse momento, ele tem uma bisavó que participou do levante do gueto de Varsóvia e vai ao CDR dela, realizado em um bunker. Esse momento de constatação repentina que ele tem, e o jeito como fala, é exatamente como uma criança veria.
Nunca tinha pensado nos meus pais como crianças. Então ele diz: Pensando bem, eu nunca realmente pensei nos meus pais como pessoas. Mas, sabe, tem meio que essa constatação nesse momento de que, bem, quem eram os adultos quando seus pais eram crianças? Quem são os velhos na mesa de ceder deles? Certo, quero dizer, quem são os velhos na mesa de ceder dessas pessoas? E então você realmente entra nessa corrente intergeracional onde é possível, sabe, encontrar seu caminho dentro dessa história. sim, bem, isso sabe, é um conceito muito judaico, sim. A ideia do dor lidor, sabe, de uma geração para outra, está, de certa forma, no coração de grande parte do judaísmo. A Pesach é a experiência máxima de educação em família, como os educadores gostam de dizer. E também é, como os pesquisadores dizem, o único ritual judaico que até mesmo os judeus mais seculares e assimilados costumam vivenciar. Mas talvez, como consequência, também se tornou o único ritual judaico que foi apropriado por uma série de outras causas não judaicas a serviço do universalismo em vez do particularismo judaico. Embora isso possa ser inevitável, será que devemos encarar isso com tranquilidade? Isso te incomoda do mesmo jeito que incomoda outros judeus? Bem, quero dizer, sim, certamente você pode encontrar versões da Haggadah que são tipo, isso é sobre todos os tipos diferentes de libertação e levam essa história para outras histórias de outros grupos ou algo assim. Você pode, e na verdade eu até tenho uma Haggadah que dá exemplos de todas essas versões diferentes. Era tipo, aqui está a Haggadah comunista e aqui está a, sabe, ela meio que mostra, quando você vê elas lado a lado, como essa história foi interpretada em diferentes gerações. O que estou fazendo em um cabritinho só é recentrar isso com a história de Am Israel do povo judeu. Não porque eu ache que essas abordagens não tenham nada interessante, mas senti que essa não era essa história. Essa versão dessa história muitas vezes não era tão acessível para jovens judeus americanos que talvez tenham mais chances de ter ouvido. Estiveram no Seder onde sabe, o Seder onde falamos sobre o tópico do dia, preencha a lacuna, em vez dessa história maior. O que acontece à medida que essa criança passa por essas diferentes camadas é que esse menino vê a ressonância dessa história em diferentes épocas, como você disse, através de cada geração. Você vê com que frequência os diferentes significados da história aparecem. Então, ele visita o ceder do pai na União Soviética de quando era criança. Ele vai a esse ceder no gueto de Varsóvia. Ele também ele vai para Viena do virada do século passado, onde ele não encontra Freud, mas encontra a mãe de Freud. Sim, isso foi bem engraçado. Sim. Reclamando do filho dela? Não. O que eu fiz para merecer isso? Há várias camadas de piadas, sim. É um livro muito divertido. Mas também ele volta, sabe? Tem muitas histórias nele. E em um certo momento ele vai a um seder com os sábios talmúdicos Rav e Shmuel. Inclui isso de propósito porque as duas versões dele sobre o Pesach estão na Haggadah tradicional. A ideia de Shmuel é que o Pesach é uma história política, certo? É uma história de sair da escravidão, sabe, liberdade da tirania e ir para a liberdade. E a ideia de Rav é que essa é uma história mais longa sobre deixar a idolatria e ir para o monoteísmo. Essas duas versões aparecem em ceders com a leitura da Haggadah tradicional, como a história de Avadim Hainu, em que éramos escravos do faraó no Egito e depois libertos por Deus. Essa é a versão de Shmuel da história, a versão política. E a versão de Rav está na Haggadah tradicional. Se estiver acompanhando com a Haggadah tradicional, verá o texto. No início, nossos antepassados adoravam ídolos. Depois passamos a servir a Deus. Tem um pouco, tudo é feito para que a criança entenda, mas quando ela vai ao Seder com Rav e Shmuel, eles discutem esses dois significados do Seder. É como se um entendesse isso como uma posição política e o outro entendesse como uma ideia mais espiritual de liberdade. E eu deixo espaço ali para a pessoa que está lendo pensar, tipo, qual é o significado para mim neste momento? E eu realmente acho que isso é algo em que pensei muito ao escrever este livro depois de 7 de outubro, porque na minha vida como uma mulher judia americana, eu já experimentei o Seder em momentos em que parecia mais que isso tinha, sabe, esse significado mais espiritual. Nos últimos anos, o significado político imediato disso se tornou mais relevante para muitos judeus americanos. Sim, bem, o livro em si, sabe, acho que é justo dizer que é um tríptico pela história judaica. Você encontra muitas figuras ao longo da história judaica para o garoto e seu bode-guia visitarem e interagirem, sabe, de várias maneiras cômicas e semissérias.
E claro, a partir de hoje, sabe, da perspectiva de hoje, sabe? Quando pensei sobre isso, me fez refletir sobre a experiência judaica americana em contraste, por exemplo, com a experiência israelense, onde, sabe, meio que os típicos, sabe, jovens judeus americanos de classe média que não têm nenhuma experiência real de sofrimento, de perseguição, em contraste, por exemplo, com os jovens israelenses que têm corrido para dentro e para fora de abrigos antiaéreos nos últimos 3 anos. É uma experiência muito diferente. Isso é sobre judeus americanos e talvez estejamos começando a ter uma compreensão um pouco melhor da história nos Estados Unidos, ou pelo menos dentro da comunidade judaica americana, por causa do que aconteceu nos últimos anos. Bem, então eu acho que, como você disse, os jovens judeus americanos não têm experiência de perseguição. Eles não estão correndo para dentro e para fora de abrigos antiaéreos. De certa forma, é verdade, sim. Quero dizer verdade, certamente no sentido físico. Eu não acho que exista alguém no meu público-alvo de jovens judeus americanos que não tenha visto esse enorme ódio contra judeus na internet. E, infelizmente, muitos deles também já passaram por isso pessoalmente, inclusive meus próprios filhos. Acho que não é mais verdade que essas pessoas estejam totalmente isoladas das forças da história, ou que pensamos nessas forças como na tradição judaica Vihishamda em toda geração, com esse tipo de experiência acontecendo. Ao escrever este livro, também quis abordar a experiência mais ampla de Am Israel e do povo judeu. Acho que, apesar de os judeus americanos viverem uma realidade bem diferente dos israelenses, estamos muito conectados. E, sabe, há muito poucos judeus americanos conectados a essa tradição que não. Não têm amigos próximos, família ou conhecidos com quem trocam mensagens e fazem chamadas de vídeo que estão entrando e saindo dos abrigos antiaéreos. Isso é verdade para muitos judeus americanos com esse tipo de conexão próxima. Isso entrou neste livro. Na verdade, comecei a trabalhar nele antes de 7 de outubro. E foi só no processo do ilustrador, trabalhando nas ilustrações, que cruzamos essa linha. E isso aparece no livro não de uma forma que necessariamente um leitor mais jovem ou qualquer pessoa, sabe, um leitor casual perceberia. Mas dando um pequeno spoiler, no final no final do livro, o menino e o cabritinho viajam para o primeiro Seder de Pesach, que é na noite anterior à saída do Egito, certo? É a noite de vigília, como diz Leil Shimurim na Torá. Essa é a noite em que o anjo da morte passa pelo Egito para matar os primogênitos. E os judeus são orientados a colocar o sangue na porta, o sangue do Korban Pesach, do Cordeiro Pascal na porta, e para ficarem no cômodo dentro de suas casas esperando o anjo da morte passar. E eu me lembro que quando chegamos nessa parte do livro, o ilustrador me disse que essa parte do livro visualmente vai parecer bem diferente do resto do livro. Tudo vai ser muito cheio de achuras, com muitas sombras. Tudo vai ter essa sensação de... A arte vai transmitir esse tipo de sensação de escuridão e ameaça, que vai parecer que de repente chegamos a esse momento sério. E eu não tinha pensado nisso, mas quando vi essas ilustrações pela primeira vez, quando o garoto entra nessa sala, onde ele vai para o seu primeiro seder e está lá, eles dizem para ele, sabe, feche a porta, o anjo da morte está bem atrás de você. Esse é o Mamad, certo? Esse é o quarto seguro, o abrigo antiaéreo para onde todo mundo em Israel vai toda vez que tocam as sirenes. E claro, no dia 7 de outubro... E eu simplesmente tive isso, tipo... O anjo da morte estava realmente... batendo a porta, fecha a porta. E isso foi meio que uma constatação, tipo, uau, estamos sentados nesse Mamad há 3.000 anos e sempre saímos dele. Sim, e não querendo dar spoiler, mas naquele Seder, seu personagem, seu tipo de herói, o garoto, encontra o que ele acredita ser sua família naquele momento. Sim, são as mesmas pessoas que estão vivendo na época do Êxodo. Exatamente, fica completamente com... Incluindo a senhora idosa que fica dizendo que não estamos fazendo do jeito certo. Sim, certo, no início quando você conhece a família dele, a tataravó que depois descobrimos ser uma sobrevivente do Holocausto. A única coisa que ela sempre diz é, vocês estão todos fazendo errado, certo? E ela só parece ser assim... Tipo, sabe... do ponto de vista de uma pessoa jovem como essa senhora velha e irritante, né? Mas a gente se encontra, então... E aí ela continua dizendo que vocês estão todos fazendo errado. Encontramos ela no gueto de Varsóvia, ainda adolescente, dizendo que todos estão fazendo errado. Depois ela sai do bunker com um coquetel Molotov na mão.
Como você disse no final do livro, alerta de spoiler, mas não é se você conhece a Haggadah. Quando ele entra nesse primeiro seder que acontece no Egito Antigo, na noite anterior ao Êxodo, ele abre a porta e as pessoas que ele vê lá são sua própria família com roupas antigas. E sabe, há lamparinas de óleo na mesa em vez de candelabros, eles estão comendo a mesma matzá. É ali que ele encontra o Afikomen, naquela mesa, pois todos devem se ver como se tivessem saído pessoalmente do Egito. Sim, essa é a incrível possibilidade de uma graphic novel. Transformar esse tipo de metáfora em algo literal. Ao ler, comecei a pensar em como você pode ter testado esse livro com seu primeiro público. No seu livro As Pessoas Amam Judeus Mortos, um dos seus ensaios, o protagonista de um dos seus ensaios era seu filho, que fez uma interpretação brilhante do discurso de Shylock em O Mercador de Veneza, que foi minha parte favorita do livro. Como seus filhos reagiram ao livro? Eles gostaram? Como foi a recepção deles? Sim, você está certo. Sempre mostrei isso para meus filhos quando o ilustrador, ou melhor, o texto aparecia. E então, a maneira como fiz isso com o ilustrador foi que ele fazia algumas páginas a lápis e depois a gente discutia sobre elas. E eu absolutamente incluí todos os meus filhos na avaliação de cada uma dessas páginas. E eles, sabe, eu ficava observando quando eles riam. E na verdade foi ótimo fazer isso porque, sabe, tem humor nesse livro que é para adultos e tem humor que é para crianças. Como adulto, às vezes você perde as piadas infantis, já sobre Freud é claramente para adultos. Enquanto que, sabe, tem algumas coisas aqui, tipo, coisas bobas envolvendo o cabritinho que, sabe, meu filho simplesmente adoraria. Eu tenho 4 filhos. Naquele momento, era meu filho caçula, então com 10 anos. Sabe, ele simplesmente caía na risada em alguns momentos com coisas que, sabe, eu e todos achavam meio bobas. Para ele, isso era muito divertido, como a cabra correndo numa nuvem. Alguns elementos visuais de humor funcionaram bem com eles. Mas também percebi que eles entenderam e ficaram surpresos a cada vez que, sabe, cada vez que você vai para outro ceder, eles ficavam realmente intrigados com isso. E sim, e eu disse, tipo, a maneira como eles reagiram a algumas das piadas mais, sabe, voltadas para crianças mais novas e também só os visuais. O motivo pelo qual escolhi esse artista foi porque eu simplesmente adoro esses desenhos intrincados de caneta e tinta que ele fazia, e eles certamente ficaram intrigados com isso. Eles ficavam, tipo, esses desenhos muito complicados dele, o menino descendo o que parece ser um escorregador por todos esses túneis e coisas, e eles ficavam seguindo com o dedo, acompanhando o caminho. Então, sim, eu definitivamente tive sorte de ter um grupo de leitores para testar. Bem, na sua coletânea de ensaios de 2021, As Pessoas Amam Judeus Mortos, que foi amplamente lida, e nós discutimos isso há 5 anos neste podcast quando foi lançada. Mas desde então, como já reconhecemos, houve muitos mais judeus mortos. Ah, sim, e eles não necessariamente receberam muito amor de grande parte do mundo. Acho que a pergunta que fica na minha cabeça é: o dia 7 de outubro e suas consequências, incluindo não apenas uma guerra que Israel teve que travar, mas também incidentes violentos contra judeus ao redor do mundo. Isso mudou suas ideias sobre o antissemitismo? Ou isso reforçou as conclusões sobre a forma como nossa cultura pensa sobre judeus e temas judaicos que você já tinha quando publicou aquele livro? Bem, então, a premissa de as pessoas amam judeus mortos, da forma como eu teria expressado na época, era que as pessoas contam histórias sobre judeus mortos que as fazem se sentir bem consigo mesmas. Então, essa é grande parte da minha crítica à forma como o Holocausto é lembrado entre os não-judeus. Minha crítica a algumas das formas como o patrimônio judaico, os chamados sítios de patrimônio judaico, são tratados ao redor do mundo. A ideia é que as pessoas contam histórias sobre judeus mortos para se sentirem bem consigo mesmas. E a segunda parte disso é que os judeus vivos precisam se apagar para obter respeito público. Então, a história icônica sobre isso que eu incluo nesse livro é sobre o jovem judeu no Museu Anne Frank, em Amsterdã, que foi obrigado a cobrir sua kippá no trabalho com um boné de beisebol. O museu proibiu que ele usasse a kippá no trabalho, exigindo que a escondesse sob um boné. Ele recorreu ao conselho do museu. Após 6 meses de deliberação, o conselho permitiu que ele usasse kippá no trabalho. É como se o Museu Anne Frank tivesse passado 6 meses decidindo se deveria forçar um judeu a se esconder, certo? Esses eram os tipos de histórias que eu explorava lá, mas te digo que há algo nesse exemplo. No Museu Anne Frank, na verdade, havia uma segunda história sobre o Museu Anne Frank com um apagamento semelhante de judeus vivos.
Isso era sobre algo que tinha acontecido, e de novo, isso foi há alguns anos, e o museu já mudou isso desde então. Mas havia algo que os visitantes tinham notado sobre o display do audioguia. É um museu internacional com cerca de 15 idiomas no audioguia. No local onde você pega ou baixa o audioguia está marcado inglês com bandeira britânica e francês com bandeira da França, espanhol bandeira da Espanha, hebraico sem bandeira sem bandeira. Escrevi sobre isso no livro. No fim, percebi que a mensagem de "as pessoas amam judeus mortos" tem dois lados. Pessoas contam histórias sobre judeus mortos para se sentirem bem, e judeus vivos precisam se apagar para essas histórias existirem. Na verdade, é mais simples. A mensagem de "as pessoas amam judeus mortos", que infelizmente só foi confirmada nos últimos 2 anos, é que as sociedades não judaicas geralmente só consideram os judeus aceitáveis quando eles não têm poder. Quando os judeus não têm poder, seja isso impotência política, seja porque os judeus estão politicamente impotentes ou porque estão mortos. Então, isso é algo que realmente chegou ao auge nos últimos 2 anos. Porque o que estamos vendo é realmente uma guerra contra o povo judeu. E eu vou te dizer, eu me lembro que depois do massacre em Bondi Beach, na Austrália, judeus australianos vieram até mim e postaram coisas no Instagram tipo: "E aí, será que agora eles nos amam?" Eles perceberam que surgiu uma onda de amor pelos judeus só depois que havia judeus mortos na praia. Sabe, infelizmente, E isso não parece ser verdade. Não. no fim, tudo se resume ao fato de que as pessoas amam judeus mortos. A mensagem continua absolutamente verdadeira, que é que as pessoas não aceitam judeus que têm poder. E você sabe, judeus só são aceitáveis quando não têm poder. E no fim das contas, esse é o objetivo de trabalhar em direção a uma solução final de eliminar a civilização judaica. Esse é o título do meu próximo livro, que será lançado em setembro. Você ouviu aqui primeiro? O próximo livro se chama A Solução Final para a Questão Judaica. Descobri que, após publicar As Pessoas Amam Judeus Mortos, cometi um erro, pois era meu primeiro livro de não-ficção após 5 romances. Não percebi que ao escrever um livro de não-ficção sobre um problema, esperam que você o resolva. E todos os meus leitores estavam me pedindo para resolver esse problema. Quero dizer, e quando digo todos os meus leitores, também quero dizer que Harvard queria que eu resolvesse esse problema. O Congresso queria que eu resolvesse esse problema. E foi isso que me levou a criar o The Tell, porque aí comecei a pensar de verdade sobre o que realmente precisaria mudar para que qualquer um de nós, o tratamento da sociedade às minorias judaicas na diáspora, fizesse sentido. E no fim das contas, o que estou fazendo no The Tell não é apenas apresentar às pessoas a civilização judaica. Isso é uma parte. Mas também apresentamos um paradigma completamente novo para entender o antissemitismo e as dinâmicas do antissemitismo ao longo de 2.500 anos. Posso falar mais sobre isso se você quiser, mas percebo que é um pouco... Vamos voltar ao assunto, mas eu definitivamente quero ouvir mais sobre isso. E também vamos vamos querer conversar com você quando seu novo livro for lançado. Claro, sim. Isso terá que esperar os próximos feriados judaicos. Não será tão cedo. Certo. Quando chegarmos às férias de verão... Sim. Sabe, existe um debate contínuo na comunidade judaica sobre o antissemitismo. Sabe, Brad Stevens fez um discurso que gerou certa controvérsia, mas esse debate já acontecia antes disso e continuou depois, sobre o que fazer a respeito, especialmente porque aumentou desde 7 de outubro. Eu não sei se realmente precisamos escolher entre combater os que odeiam judeus e promover a vida judaica. Mas parte da resposta é a educação judaica. Mas qual tipo de educação judaica devemos enfatizar? Porque, como você já mencionou, grande parte do problema com a educação sobre o Holocausto é a forma como ela universaliza e, no final das contas, apaga os judeus do Holocausto. Sim. Isso é algo que a minha organização sem fins lucrativos, o Instituto TEL, está fazendo agora. Agora nós desenvolvemos um modelo totalmente novo de como educar tanto dentro da comunidade judaica quanto o público americano em geral sobre quem são os judeus. E eu, na verdade, discordo da ideia de que é uma decisão entre ensinar sobre os aspectos positivos da vida judaica e ensinar sobre os aspectos negativos do antissemitismo. Não, essas não são duas histórias diferentes. São uma só história. Não dá para entender uma sem entender a outra. E é isso que eu quero dizer com isso.
Se você pensar nas bases da civilização judaica, nas ideias centrais da civilização judaica, que são essas ideias inovadoras que tiveram um impacto profundo em grande parte da história mundial, eu não vou te dar todo o meu currículo da nona série aqui, mas vou te dar uma básica: o monoteísmo, a crença em um só Deus, certo? Resistência à idolatria e a outros deuses. Hoje, isso nos remete a uma ideia espiritual ou religiosa. No mundo antigo, isso é uma ideia política, porque no mundo antigo você tem esses grandes impérios que frequentemente têm muitos deuses. E se você pensar no que aconteceu no Antigo Egito ou na Roma Antiga, um dos deuses é o ditador, certo? Estamos prestes a celebrar Pesach. Você sabe, o faraó egípcio era considerado uma manifestação dos deuses. O mesmo acontecia na Roma Antiga. Depois de, você sabe, Calígula, em algum momento da história romana, eles começam a tratar os imperadores romanos como deuses. Você sabe, era esperado que fosse assim. César foi o primeiro a virar Deus. Então você nunca é. Então, isso é, quero dizer, então pense sobre isso. E se você pensar nisso, nesse contexto, né, o que o monoteísmo significa quando os judeus dizem que não se curvam a outros deuses, o que eles estão realmente dizendo é que não se curvam a tiranos. Quero dizer, e você vê isso, tipo, nós acabamos de, sabe, enquanto estamos gravando isso, nós acabamos de celebrar Purim na semana passada. Tem, sabe, algo importante na história de Purim, certo? É isso que meio que irrita Amã, certo? É quando Mardoqueu se recusa a se curvar diante de Amã, ele diz: eu só me curvo diante de Deus. Bem, se você percebe que isso está no cerne da civilização judaica, essa ideia de não se curvar a outros deuses, sabe? De não se curvar diante de seres humanos. Como um governante supremo, se você tem esse tipo de ideia de que, tipo, não, os humanos não são o governante supremo. Tipo, este é um movimento antitirânico desde tempos antigos. E é aqui que isso se torna inseparável da história do antissemitismo. Porque quando você tem um movimento antitirânico, isso irrita os tiranos. E, sabe, esse também é um movimento não conformista desde os tempos antigos. O motivo de não vermos muitos grupos antigos como o nosso hoje é que a maioria se assimilou aos impérios, certo? É por isso que não existem, sabe, hititas ou outros povos assim hoje em dia, certo? Todos esses grupos se assimilaram aos impérios, não todos, mas a maioria. Então, no fim das contas, Os judeus não se curvaram aos ídolos da cultura popular, correto? Então, quando há um movimento, isso irrita os tiranos. Movimentos não conformistas incomodam sociedades dominantes que exigem conformidade para se validarem. Sabe, isso é, sabe, tem... Você não pode separar essas ideias de civilização judaica da perseguição à civilização judaica, porque, no fim das contas, a civilização judaica é um bloco fundamental de muita da história mundial. Mas também é essa contracultura que representa um desafio para muitas sociedades dominantes. No fim, esse desafio é a prova de fogo para saber se você pode ter uma sociedade livre e pluralista. Vou te dizer que ensinar sobre a vida judaica e apresentar, nem diria apresentar, a vida e a civilização judaica dessa forma, tanto em um contexto judaico quanto não judaico. Já vou te adiantar pelo retorno que estamos recebendo dos nossos locais piloto que isso é um divisor de águas. Testamos isso em 3 escolas públicas de ensino médio. E quero dizer, a grande maioria dos alunos que estão nesse programa nos deram nota 5 de 5. E os comentários que eles nos dão são tipo, quem diria, eu não fazia ideia. E a outra parte disso que estamos fazendo em termos de ensino, a forma como ensinamos sobre o antissemitismo é que não ensinamos como um preconceito, não ensinamos como um viés. Ensinamos como uma mentira que as pessoas usam para ganhar ou manter poder. Ensinamos que a mentira é sempre igual. A mentira é, os judeus estão destruindo o que você mais valoriza. O que muda em diferentes épocas, contextos e círculos sociais é o que você mais valoriza. Então, os judeus estão destruindo seus ideais. E a forma como ensinamos isso e é aqui que, para mim, isso é uma correção no ensino sobre o Holocausto, porque quando você ensina o Holocausto isolado da história judaica, você perde a oportunidade de dar aos alunos qualquer tipo de reconhecimento de padrões. Nosso objetivo é reconhecer padrões, por isso usamos 6 estudos de caso que abrangem 4 continentes. O mais antigo é do ano 40 da Era Comum pré-cristão. O mais recente é de 2001. É sobre a Conferência de Durban e a Conferência da ONU em Durban, na África do Sul, com a qual provavelmente muitos dos seus ouvintes estão familiarizados, mas pode ter certeza de que os alunos não estão. E você vê como a grande mentira funciona. jornalistas também.
E como as novas mídias aceleram a mentira, né? Elas funcionam como um velho oeste onde não dá pra saber quem é confiável. Então essa é uma abordagem bem diferente. E eu espero que isso seja o modelo para o futuro, porque claramente a forma como temos ensinado isso antes não está acompanhando o momento em que estamos agora. Sim, enquanto você descreve, eu percebo a influência que conheço da sua grande professora, Ruth Weiss. Com certeza. E as ideias dela sobre o Holocausto, e você sabe as falhas da educação, então acho que temos que dar crédito a ela? Ah, com certeza. Sim, as ideias dela também me influenciaram. Ah, sim. Sim, com certeza. E veja, assim, eu tenho meu doutorado, ela foi minha orientadora de doutorado. Meu doutorado é em literatura hebraica e Yiddish. Ela tem um ensaio sobre a memória do Holocausto. E ela fala sobre, bem, quais são as maneiras realmente eficazes ou quais seriam as abordagens eficazes. E ela fala sobre ensinar sobre o Holocausto, a maneira como ensinamos, para voltar um cabritinho só, a maneira como ensinamos a história da Pesach, Certo? ao focar nessa ideia de protagonismo e liberdade da tirania, e o que é preciso para combater a tirania, e o que é preciso para, sabe, ter essa resiliência para sair dessas experiências. Sabe, e que essa é uma história. No fim das contas, essa é uma história de libertação. Sim, e enquanto você descreve isso, me lembra de quando você falou sobre o judaísmo como algo contracultural. No contexto atual, sabe? E ao falarmos sobre isso, esse aumento do antissemitismo presente na direita, sobre o qual falarei mais adiante, mas também na esquerda, na cultura dominante do mundo educacional, isso é muito contracultural, porque nesse mundo que é dominado por DNA e tudo isso, a história judaica simplesmente não se encaixa, não do jeito que, sabe, o papel que os judeus deveriam desempenhar, sabe, nessa versão woke da cultura e da história. Bem, então o que estamos fazendo é introduzir um tipo diferente de paradigma, onde se trata de protagonismo. Então, nossa apresentação, mesmo nos estudos de caso em que falamos sobre antissemitismo, no fim das contas faz parte de um currículo maior que trata da civilização judaica. Introduzimos isso discutindo diferentes aspectos, o que contraria totalmente o que o historiador judeu do século XX, Salo Baron, chamou de visão lacrimosa da história judaica, ou seja, cheia de lágrimas. Como se fosse assim, a história judaica é apenas uma lista de horrores. E ele estava se opondo a isso. E nós também estamos, porque o que realmente somos, mas porque, no final das contas, o que eu sempre digo isso. Não é dito assim aos alunos, mas nos treinamentos de professores que ministrei, sabe, quando falamos das rupturas da civilização judaica em diferentes momentos, você menciona as revoltas contra Roma e afins. E essa, sabe, experiência de exílio, experiências de genocídio e escravidão e todas essas coisas. Digo a esses professores que essas experiências não são especiais. Infelizmente, isso é muito comum na história mundial. As pessoas vivenciarem escravidão, genocídio, opressão e todas essas coisas. Infelizmente, os seres humanos fazem coisas terríveis entre si, isso é verdade. O que é incomum na história judaica é que os judeus sobreviveram a tudo isso e atravessaram de cada uma dessas experiências, ainda mantendo isso e desenvolvendo a civilização. É isso que é tão incomum. Quero dizer, sabe, os judeus não são o único povo a ser conquistado por Roma, mas a maioria dessas pessoas, sabe, e nós não somos nem mesmo em termos de se rebelar contra Roma, essa rebelião não foi bem sucedida, certo? Mas, sabe, a maioria desses povos não voltou a ser o que eram antes de Roma existir, certo? Sabe, se você pensar, tipo, por que todo o Oriente Médio fala árabe, exceto Israel? Sabe, isso foi uma conquista árabe, certo? E, sabe, havia muitas outras línguas antes disso e todas foram apagadas, certo? Quero dizer, por persuasão, violência ou ambos, certo? Sabe, toda a Europa se tornou cristã. A Lituânia, por exemplo, só se converteu bem tarde, acho que no século XII ou algo assim. Sabe, ninguém nem lembra o que havia antes disso, exceto os estudiosos. Os judeus fizeram escolhas sobre como preservar essa civilização e como evoluir essa civilização. E sobre o que mais você ensina aos alunos? Quais foram essas escolhas que as comunidades judaicas fizeram, e ame Israel como um todo? Quais foram os compromissos que eles assumiram que tornaram possível para esse povo perdurar por 3.000 anos? Não há nada como isso. Se eu estivesse ensinando, claro que há elementos espirituais que transmitimos no judaísmo, como Deus nos protegendo em todas as gerações.
Mas também, mesmo sem acreditar em nada sobrenatural, você pode pensar que essas são escolhas das pessoas. A principal é a alfabetização, certo? Que essa vai ser uma civilização centrada não apenas em um texto, não apenas no estudo de um texto, mas na interação com esse texto e no debate sobre esse texto, certo? E estar envolvido nisso. Bem, isso já está logo no topo da lista. Isso é um compromisso com a educação, um compromisso com a alfabetização, que era muito incomum no mundo antigo. Infelizmente, talvez não seja incomum no nosso mundo também. Isso é um compromisso, certo? O compromisso com a comunidade é outro compromisso, pois você estabelece esse sistema em que precisa de 10 pessoas para rezar, certo? Você estabelece um sistema em que há conexões entre comunidades que estão em lugares distantes, certo? Quero dizer, isso já era verdade nos tempos antigos, certo? Estudiosos do Talmud viajavam entre a terra de Israel e a Babilônia, certo? Você tinha, por exemplo, alguém como Maimônides, que vivia no Egito e respondia a cartas de correspondentes na Provença, na França e no Iêmen, certo? Essas comunidades sempre estiveram conectadas. No século XIX, judeus americanos e da Europa Ocidental trabalhavam juntos para libertar, para intervir junto a governos a fim de libertar judeus que estavam sendo mantidos como reféns na Síria. Você vê os esforços mundiais das comunidades judaicas hoje em dia para libertar os reféns após 7 de outubro. Quero dizer, isso é um compromisso com a comunidade. Há outro compromisso que é com a memória, certo? A transmissão intergeracional de ideias. Ou seja, a ideia de que para os judeus é natural se ver como se tivesse saído do Egito, enquanto isso não é natural para a maioria dos americanos, que não se identificam tão visceralmente com o passado. Essas são escolhas feitas pelas pessoas, acho que essa ideia de protagonismo é muito fortalecedora. Já estou divagando há um tempo, mas quero compartilhar algo que ouvi de um de nossos educadores em um treinamento para professores. E isso, sabe, essa história realmente, essa troca realmente me marcou. Era uma mulher que era diretora afro-americana de uma escola pública, e a escola dela era composta principalmente por alunos de minorias, na maioria alunos negros e hispânicos. Ela veio até nós após um treinamento para professores com lágrimas nos olhos e disse em suas próprias palavras. Ela disse, quer dizer, eu nunca, sabe, o jeito que ela expressou foi: eu quero levar essa história de volta para meus alunos negros e latinos. Eles precisam dessa história. Acho que todos precisamos dessa história, certo? Ela fala sobre escolhas, compromissos humanos e como assumir o controle do próprio destino. É bem diferente de, sabe, digamos, um paradigma onde é uma corrida para o fundo do poço sobre, sabe, uma corrida, sabe, para ver quem é a pior vítima ou algo assim. Com certeza é exatamente o oposto. Falando sobre o momento em que estamos agora, há relatos contraditórios sobre o impacto desse aumento de antissemitismo pós-7 de outubro nos americanos. Por um lado, organizações judaicas e sinagogas dizem que houve um aumento na afiliação e no envolvimento de judeus que estão chocados com o que aconteceu nos campi e no país em geral, já que o antissemitismo se tornou algo comum. Mas também há uma tendência contrária em que alguns judeus, talvez mais à esquerda, parecem adotar a narrativa antissemita, não apenas sobre a guerra pós-7 de outubro, mas também sobre um judaísmo que está ligado a Israel. Como você avalia a situação atual do seu ponto de vista? O antissemitismo da comunidade, você sabe, está convencendo alguém ou fazendo algo pela autoconfiança e orgulho judaicos? Onde estamos? Apenas ensinar as pessoas a serem contra o antissemitismo contribui para o apagamento do povo judeu. Eu não acho que você pode simplesmente ensinar as pessoas a não, sabe? Você não pode apenas educar contra isso sem explicar pelo que estamos lutando. Na verdade, eu acho que o aumento na afiliação ou o interesse renovado no judaísmo e na vida judaica é certamente real. Na verdade, eu tenho motivos para acreditar que o suposto aumento de jovens judeus que estão deixando a ideia do sionismo para trás é, na verdade, bastante exagerado. Porque se você olhar, eu estava recentemente olhando uma pesquisa e vou acabar esquecendo onde vi essa pesquisa, mas era um estudo bastante robusto que mostrava que 85% dos judeus americanos com menos de 40 anos acreditam no direito de Israel existir como um Estado judeu. Eu pessoalmente odeio essa definição, mas é basicamente o que significa ser sionista. Isso inclui 85% dos judeus americanos com menos de 40 anos. E essa pesquisa foi realizada em 2024.
Normalmente o New York Times não envia essa mensagem. Bem, Quero dizer, odeio falar isso, mas quem está lendo o New York Times? Pessoas acima de 40 ou 45 anos. Não creio que haja muitas com menos de 45. sim, judeus com mais de 45 anos, sim. Infelizmente, não acho que muitas pessoas com menos de 45 anos estejam lendo isso. Acho interessante e meus 4 filhos já são adolescentes. E o que eu percebi, o que uma das minhas filhas disse sobre isso, ela disse que entre os estudantes judeus da idade dela, ela disse, sinceramente, a divisão entre os judeus da minha idade. Ela disse, não acho que seja sobre ser religioso, sua posição política, em quem vota ou algo assim. E ela disse, sabe, é sobre se você está dentro ou está fora. E é isso, ela falou, ou você está dentro ou fora, ela quer dizer isso. Ou você entende que o que tem acontecido nos últimos anos é um ataque ao povo judeu, ou você não entende. E as pessoas que entendem isso serão o futuro do povo judeu. É. Então, sabe, pra mim, há muitas pessoas assim, Os que estão desistindo, estão desistindo. E esse é outro fenômeno novo. Eu nunca... sabe, isso mesmo, exatamente. E também, sabe, as pessoas passam pela vida de várias formas, sabe? Elas tomam decisões e entram e saem de diferentes versões dos seus compromissos. Então, quero dizer, sabe, o que alguém pensa quando tem 17 anos não é necessariamente o que vai pensar aos 40. Muito menos o que vai pensar aos 60. E esses caminhos são meio imprevisíveis. Mas no fim das contas, o futuro vai ser determinado pelas pessoas que estão dentro. É. E nós precisamos, sabe, são muitas vozes diferentes de pessoas que estão dentro. São pessoas de todo o espectro político. São pessoas em Israel. São pessoas em comunidades da diáspora. Sabe, essas pessoas não precisa haver muito consenso entre elas. E nunca vai haver. Quero dizer, pense em como a sociedade israelense é conflituosa. Mas essas são pessoas que estão dentro, né? Ou seja, estão interessadas em construir um futuro. Acho que, sabe, de uma perspectiva histórica, talvez isso torne mais fácil de entender. Mas o que você acha do aumento do ódio aos judeus na direita deste país, que está sendo liderado por podcasters como Tucker Carlson e Candace Owens, o Groyper, Nick, sabe, o nazista Nick Fuentes, e o fato de que alguns da direita, como Megyn Kelly, parecem adotar postura neutra sobre o antissemitismo, enquanto também culpam Israel e os judeus pela atual guerra no Irã. Isso é só mais um capítulo em uma longa ladainha, sabe? Meio que mais uma versão lacrimosa da história judaica. Sabe, isso certamente ecoa nesse sentido. Então eu acho que existe uma tendência entre as pessoas da comunidade judaica de meio que realmente olhar para o antissemitismo. Quando vem de pessoas em quem eles não votaram, porque aí eles sentem que estão protegidos. Eu acho que se você acha que existem lados nisso, você já perdeu. Se você acha que existem lados, você já perdeu. Porque todas essas pessoas que você acabou de mencionar estão retweetando e repostando os mesmos vídeos das pessoas que você talvez chamaria de extrema esquerda. Sim, esses são do Mamdani. Tentam aplicar a teoria da ferradura, mas é um círculo. Não há distinção, certo? Quero dizer, não há distinção nenhuma. Sabe, todos eles estão circulando uns aos outros. E não é, sabe, de novo, é como, sabe, quando minha filha disse, ou você está dentro ou está fora, eu meio que sinto que, sabe, ou você está, sabe, flertando com, basicamente, alguma forma de eliminar a civilização judaica, ou não está. E pra mim, isso não é uma questão partidária. E eu acho que se você acha que existem lados, você está errado. Porque sim, olhe com quem essas pessoas estão conversando online, com quem estão se comunicando, quem estão repostando. Eles estão todos repostando uns aos outros. Não é uma ferradura, é um círculo. Quero dizer, o outro problema é que o antissemitismo aumentou por causa das novas mídias, como falei antes. Quero dizer, existe um incentivo financeiro para abraçar essas ideias. Um enorme... porque, sabe, toda a estrutura financeira da internet é baseada em quem pode ser o mais ultrajante, certo? Porque é uma economia da atenção. Então, quero dizer, isso é um enorme incentivo financeiro para as pessoas abraçarem esse tipo de retórica. Porque, cara, você recebe muito mais atenção fazendo esse tipo de absurdo extremo do que, sabe, sentado e falando sobre as eleições de meio de mandato. Bem, falando como alguém que dedicou sua vida, certamente na última década, a um projeto de algo um pouco menos extremo e, de certa forma, mais reflexivo. Sim,
Esse é um jeito mais fácil de conseguir cliques. Sim, é onde você poderia estar, certo? Eu não penso muito sobre isso, mas sim, eu entendo. Mas ainda assim quero dizer, jovens americanos, jovens em geral, claramente que são, você sabe, criaturas da internet, claramente parecem mais hostis a Israel e mais abertos ao antissemitismo. Seja na direita ou na esquerda, como vimos com pessoas da popularidade de pessoas como Mondani. É que, sabe, quando você pensa em quantos jovens neste país, nos 28 estados, como você disse antes, tiveram algum tipo de educação sobre o Holocausto ou foram expostos a, sabe, várias formas de educação americana moderna, woke ou não. Isso é, em parte, uma falha desse tipo de educação sobre o Holocausto, que já discutimos, que enfatiza a universalização e o apagamento dos judeus, e ainda assim tantos judeus depositam sua fé nela? É absolutamente uma limitação da educação sobre o Holocausto que, como eu disse, não está correspondendo ao momento. E o que quero dizer com isso é que educadores frequentemente falam sobre o que eles chamam de currículo nulo, nulo como NULO, como zero, aquilo que não é ensinado nas escolas. E o motivo pelo qual as pessoas se importam com isso é porque, no fim das contas, o currículo nulo faz parte do currículo. Você está enviando uma mensagem para os alunos. Você não está dizendo para não aprenderem isso. Você está dizendo para não aprenderem isso comigo. É mais ou menos como, sabe, eu não sei, educação sexual era algumas gerações atrás, certo? A mensagem não era para não aprender sobre sexo. Era para não se preocupar em aprender sobre sexo comigo. Aprenda sobre isso com seu irmão mais velho, certo? Então é isso que fizemos ao ensinar as pessoas sobre quem são os judeus. Nós terceirizamos isso. Sabe, isso está no currículo nulo. Tudo. A única coisa que as pessoas aprendem sobre judeus na escola, se aprenderem algo, é que judeus são pessoas que morreram na Europa entre 1933 e 1945. E todo o resto foi terceirizado para o TikTok. E estamos aqui vivendo com os resultados. Do algoritmo, tenho quase certeza. Então quero dizer, olha, há uma falha maior da educação em geral. Isso é, você sabe, Holocausto? as limitações da educação sobre o Holocausto são, de certa forma, consequência de falhas maiores na educação em humanidades e ciências sociais, certo? Houve um enorme, sabe, tipo um desfinanciamento da educação em humanidades e ciências sociais. Sabe, passamos os últimos 30 anos focando no que os educadores chamam de STEM, certo? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Basicamente, as pessoas só precisam saber inglês e estudos sociais, que nem aparecem nas provas padronizadas na maioria dos estados. Sabe, o ensino de inglês foi reduzido à habilidade de extrair informações de um texto. Tudo isso está prestes a ser completamente revolucionado pela IA. Ninguém na educação está preparado para isso. E isso já aconteceu ontem. Então, quero dizer, há um problema enorme, enorme aqui. Isso vai exigir basicamente uma verdadeira redefinição de como ensinamos. As humanidades e as ciências sociais, que foram completamente negligenciadas por 30 anos e ficaram totalmente vulneráveis a isso. Você sabe, as maquinações da internet movida pelo lucro ocorrem porque a premissa da internet é considerar a popularidade como critério de verdade. Veja, é fácil entender como surge o antissemitismo sendo uma minoria pequena. Não dá pra competir com bilhões de vozes na internet. Então, sabe, no fim das contas, essa premissa de que, tipo, bilhões de pessoas não podem estar erradas. Bem, na verdade elas podem sim, mas ninguém está ensinando os jovens a entender isso. Então isso é parte do que fazemos na TEL, também quando ensinamos as pessoas a entender essa grande mentira do antissemitismo. Nós estamos ensinando. Quero dizer, o que as pessoas hoje em dia podem chamar de alfabetização midiática. Por exemplo, uma das coisas que ensinamos é algo chamado efeito da verdade ilusória. Você sabe o que é isso? O efeito da verdade ilusória é uma ideia psicológica. É uma ideia que vem, sabe, é bastante estudada na psicologia, que diz que se você repetir uma mentira várias vezes, acontece algo cognitivamente em que seu cérebro passa a achar que aquilo deve ser verdadeiro de alguma forma. Sionismo é genocídio, sionismo é genocídio, sionismo é genocídio, sionismo é genocídio, sionismo é genocídio. Depois de ouvir isso tantas vezes de tantas pessoas, você começa a pensar, deve ter algo nisso, certo? Mas é a mesma coisa que aconteceu, sabe? Há 500 anos os judeus mataram Jesus. Os judeus mataram Jesus. Os judeus mataram Jesus. Os judeus mataram Jesus. Os judeus mataram os judeus. É como se então você simplesmente repetisse algo vezes suficientes. As pessoas acreditam. Bem, sabe, se você... Sim, é o que a geração da Guerra Fria chamava de lavagem cerebral.
Sim, quero dizer, nem precisa ir tão longe assim. Eu realmente, mas você está certo. Sim? Exatamente, mas é mais profundo. No meu próximo livro que será lançado, há um capítulo sobre o plano de envenenar dados para espalhar mentiras antissemitas na Wikipédia e no Reddit. Sabe, e eu não preciso entrar nesse assunto agora, mas já escreveram sobre isso. Basicamente é isso. Havia, sabe, um grupo de mais ou menos 40 editores que deliberadamente fizeram esse esforço dedicado para reescrever a Wikipédia sobre temas judaicos. E o motivo pelo qual eles fizeram isso é por causa da relação da Wikipédia com grandes modelos de linguagem que dependem dela. Então, basicamente, isso significa que no futuro, ao perguntar a qualquer IA sobre sionismo, ela dirá o que os editores da Wikipédia definiram como significado. Então, quero dizer, agora você precisa educar os alunos. Não se trata de educar os alunos sobre um conjunto de fatos. Visa educar os alunos para que reconheçam quando estão sendo manipulados. É. Pensamento crítico. Sim, isso ocorre desde os tempos antigos, como nosso estudo de caso mostra como isso aconteceu em 40 depois de Cristo, certo? Como isso aconteceu com Simão de Trento e a imprensa, certo? Quero dizer, você sabe, as novas mídias tornam isso muito fácil de espalhar. Então isso é, sabe, algo que vale a pena aprender além de apenas entender ou prevenir o antissemitismo. Sim? Bem, por último, conte um pouco pra gente sobre como você criou o Instituto TEL. Você mencionou desenvolver currículos. O que mais vocês estão fazendo? Claro. Então, sim, o Instituto TEL, no fim das contas, nós acabamos de começar, é uma organização realmente muito nova. Acho que faz um ano desde que nos tornamos oficialmente uma organização sem fins lucrativos. Isso foi recente, mas a organização tem só cerca de um ano. Nós começamos a criar isso, sabe? Basicamente é um conjunto de lições autossuficiente que originalmente era voltado para escolas públicas e privadas não sectárias que estão educando pessoas. Como expliquei antes sobre a civilização judaica e a dinâmica do antissemitismo, juntar esses temas ajuda-se a entender o que é a civilização judaica viva e por que as pessoas reagem a isso da forma que reagem. Começamos a testar isso este ano. Já atuamos, como disse, em 13 escolas públicas de ensino médio e também em algumas escolas particulares não confessionais. Realizamos um projeto piloto em uma grande sinagoga reformista, que trouxe mais benefícios ao grupo, pois percebemos que estudantes judeus também precisam desse material, algo desconhecido para muitos deles. Agora, na verdade, meu plano original era fazer isso em pequena escala, testar, refinar, ver como as pessoas reagiam, ver o que poderia ser melhorado, o que poderia ser mudado, e então pensar em como eu queria expandir isso. O que aconteceu, porém, foi que nosso site entrou no ar há alguns meses e fomos surpreendidos pela grande demanda. Nós tivemos, acho que até agora, cerca de 1.000 pessoas que nos procuraram dizendo: quero testar isso na minha escola ontem mesmo. Então, agora estamos no processo de desenvolver maneiras mais amplas de educar as pessoas sobre essa história. Então, não é só tipo, aqui está um plano de aula, mas vamos desenvolver um conjunto digital com diferentes formas de educar as pessoas de maneira mais ampla sobre isso. Então, isso é algo que ainda está em andamento. Mas no final das contas, vai ser algo que as pessoas podem fazer. As pessoas podem testar isso em suas escolas. Eles podem testar isso em suas sinagogas, nos grupos de jovens e onde quiserem, sabe? E também em outros ambientes, como eu imagino que possa ser para grupos de pais, para grupos interreligiosos. Haverá diferentes versões disso. Como eu disse, não é um compromisso vitalício, certo? Não é como se inscrever no Daf Yomi. São só cerca de 8 aulas. Então isso é algo resumido. É possível de fazer. Sim, é totalmente possível. Não é algo que você precise, abrir mão da sua vida para fazer. Quero dizer, e como eu disse, isso é algo que o nosso objetivo é. O nosso objetivo não é só, mudar, só introduzir essas lições. É realmente sobre reformular a conversa no público em geral e na comunidade judaica sobre como estamos ensinando a história judaica e como estamos apresentando isso dentro da comunidade e além dela. Então, eu vejo isso acontecendo de várias maneiras diferentes no futuro. Começamos em escolas do ensino fundamental e médio, mas planejamos expandir e provavelmente vamos além disso também. Ótimo, isso parece mesmo necessário. Dara, obrigado por estar aqui hoje.
Como o público pode conhecer mais sobre o Instituto TEL e acompanhar seu trabalho? Meu site é darahorn.com. Não uso muito redes sociais, então não tenho todos os meus perfis para passar, mas respondo mensagens recebidas pelo site. Eu leio tudo, mesmo que nem sempre responda tão bem. Mas se você tiver interesse no Instituto TEL, o site é thetelinstitute.org. Então, é o Instituto TEL, thetelinstitute.org. Há material introdutório, mas não oferecemos planos de aula para download, pois queremos saber seus interesses. Além disso, há um formulário no site para obter informações e conversar sobre uma possível parceria. Ótimo, obrigado. Agradecemos também ao nosso público. Não esqueça de acompanhar diariamente a edição diária de Jonathan Tobin, disponível em todas as plataformas de podcast. Se estiver nos ouvindo em alguma plataforma ou assistindo ao vivo no Facebook, X ou YouTube da JNS, curta e inscreva-se na JNS. Clique no sino para receber notificações e avalie-nos bem. Escreva para thinktwice@jns.org, contando onde acompanha o programa e sua opinião. Lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. Nos vemos na próxima semana.